pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tobias, capítulo 12, versículos do 7 ao 22. Você pode tomar aí na sua Bíblia esta passagem, para ouvir Deus falar por meio dela, porque Deus fala por meio da sua palavra. E assim nos diz a palavra de Deus: é bom manter escondido o segredo do rei, mas é honroso revelar e celebrar as obras de Deus. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. É boa a oração com o jejum e a esmola com a justiça. É boa a oração com o jejum e a esmola com a justiça. É melhor pouco com justiça do que muito com iniquidade. Mais vale dar esmola do que acumular tesouros de ouro, porque a esmola liberta da morte e purifica de todo pecado. Os que praticam esmola terão longa vida. Os que cometem pecado e iniquidade são inimigos de si mesmos. Eu vos declarei toda a verdade, e não esconderei de vós coisa alguma. Já vos mostrei e disse: é bom manter escondido o segredo do rei, mas é honroso revelar as obras de Deus. Pois bem, quando oravas, tu e Sara, eu apresentei o memorial da vossa prece na presença da claridade do Senhor. Da mesma forma o fiz quando sepultava os mortos. Porque não hesitaste em levantar-te e deixar a refeição para ir sepultar um morto, eu fui enviado para pôr-te à prova. Mas foi Deus também que me enviou para curar-te e curar Sara, tua nora. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos santos que assistimos diante da claridade do Senhor e entramos na sua presença. Ambos ficaram perturbados e caíram com o rosto em terra, tomados de medo. Mas ele disse: não tenhais medo. A paz esteja convosco, e bendizei a Deus para sempre. Quando eu estava convosco, isto não era por minha benevolência, mas pela bondade de Deus, pela vontade de Deus. Bendizei-o todos os dias, cantai para ele sem cessar. Vós víeis que eu nada comia, mas dava a impressão de fazê-lo. Agora, porém, bendizei o Senhor sobre a terra e celebrai a Deus. Eu subo para aquele que me enviou. Apresentai por escrito, assentai por escrito tudo o que vos aconteceu. E subiu. Levantaram-se então, mas não puderam mais ver o anjo. E começaram a bendizer e cantar hinos a Deus, celebrando-o por todas estas suas grandes obras, especialmente porque lhes tinha aparecido um anjo de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Versículo 7. É bom manter escondido, manter reservado aquilo que é segredo dos poderosos, o que é segredo de um rei, o que é segredo de uma autoridade. É importante a gente aprender a manter sigilo, inclusive sobre coisas sérias, importantes, delicadas, perigosas. Como também é importante quem tem família, quem é casado, entender que certas coisas da nossa família nós não devemos publicar fora de casa. Aquilo que é da nossa intimidade é próprio da nossa intimidade. Olha, é uma alegria quando a gente planta isso desde cedo nos filhos. Eu lembro os meninos pequenininhos, era isso que eu ensinava para eles: meus filhos,
o que é da nossa família, a gente não tem nada para esconder, mas é da nossa família. O que a gente conversa dentro de casa é dentro de casa. Assunto que a gente ouve dentro de casa, a gente não repete fora. Se alguém quer saber coisas a respeito da nossa vida, você diga, e eu ensinava para um e para outro, você responda para a pessoa assim, não sei. E se ela insistir, você diga assim, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Espera aí que eu vou chamar meu pai. Que você vai ver rapidinho ela mudar o assunto. Porque quem aborda uma criança, às vezes, para poder ter informação de uma família, olha, está provido de muita coisa, né? Principalmente de más intenções. Então a gente vai ensinando desde cedo. Meu filho, o que é próprio da sua intimidade não deve ir para a mídia social. Porque ninguém tem que ver o que é próprio da sua realidade particular. Olha, o próprio nome diz, mídias sociais. É para aquilo que é social. Agora, como se expõe, como sofrem as pessoas que pegam o que é privado, pegam aquilo que é particular, pegam aquilo que é secreto, pegam aquilo que é sagrado delas e põem para todo mundo. Se expõe a ser ridicularizado, se expõe a ser julgado, se expõe a levar pedrada à toa, entregam nas mãos de quem não gosta dele, dela, as armas com as quais a pessoa vai trabalhar para prejudicá-lo. Então tem coisa que é importante a gente entender que não deve ser dita fora. E os segredos das autoridades é um deles. Mas do mesmo modo que a gente deve ser sigiloso em algumas coisas, tem outras que nós precisamos contar. Precisamos proclamar as maravilhas de Deus na nossa vida. É bom manter escondido o segredo do rei, mas é honroso revelar e celebrar as obras de Deus. E depois do anjo, aqui é o arcanjo Rafael, que se manifestou a Tobias, a Sara, a Tobite. O arcanjo diz para eles, olha, uma lei espiritual. Toda lei, ela funciona no sistema de ação e reação. Quando você vive uma lei natural, você tem uma resposta natural. Então, uma lei natural é que a gravidade atrai. Se você solta uma pedra de cima de um prédio, ela não flutua no ar, porque existe uma lei que ordena que ela vá ao encontro do centro da Terra. Essa é uma lei material, é uma lei física. Mas do mesmo modo que nós temos as leis físicas, antes dessas leis físicas, nós temos leis espirituais, que funcionam do mesmo modo. Há uma ação, há uma reação. E que lei é essa da qual você está falando, Márcio? Olha lá no versículo 7, no finalzinho dele. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. Isso é lei de Deus. Isso é palavra de Deus. Isso é promessa de Deus. Que quando você faz o bem, Deus toma a sua defesa em causa própria. É que nós colocamos os nossos olhos nas ameaças e nós nos intimidamos com as ameaças. Nós muitas vezes paramos naquilo que arranha a nossa casca. A coisa está nos incomodando, a gente já acha que o mal nos atingiu. O Senhor te deu a palavra dele, de que o mal não vai atingir você, se você se determinar em viver para o bem, em fazer o bem. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. Mas é fácil fazer o bem? É fácil permanecer no bem, diante de tantas tentações que nós enfrentamos e diante de tantos golpes que nós tomamos, alguns pela malícia de uns, outros injustificadamente e outros até de forma justificada. Às vezes a gente até plantou para colher aquele mal que nos fizeram. Mas independente da maneira
ou do motivo pelo qual a gente seja atingido. É difícil quando a gente está só levando na cabeça, apanhando, a gente permanecer no bem, não é? É difícil. Você está fazendo bem, está levando, está apanhando. Você está acreditando, você está investindo, você está ajudando. E qual é a resposta que você tem? Desaforo, desavença, indiferença. Chega uma hora que cansa. E para a gente não desistir, inclusive para o nosso bem e para a nossa proteção, olha o que diz a palavra de Deus. Olha o caminho escrito aqui. É que quem lê com pressa a palavra de Deus não se atém às promessas de Deus, despreza as leis espirituais e não seguindo-as, não recebe seus benefícios e não entende os caminhos que a própria palavra de Deus nos propõe para tomarmos posse dessas promessas e dessas leis. Olha aqui o caminho. É boa a oração com o jejum. É boa a esmola com a justiça. Você percebeu que essas coisas estão juntas? E que aquilo que é bom está qualificado dentro de um pacote? A oração, o jejum e a esmola com justiça. Porque é melhor o pouco com justiça do que o muito com a iniquidade, com o pecado. É melhor o pouco que nos mantém unidos a Deus do que o muito que nos arranca de Deus, porque foi obtido de maneira injusta, desonesta, pecaminosa, má. E aí a palavra continua dizendo: mais vale dar esmola do que acumular tesouros de ouro. Você acredita nessa palavra? Acredita de verdade ou acredita de maneira romântica? Não é? Porque muitas vezes a gente traz na boca uma poesia que a gente nem presta atenção no que ela significa. Quanta gente canta música que, se prestasse atenção na letra, não repetia aquela letra de jeito nenhum. Sabe? Outro dia eu estava cantando uma música, eu falei: opa, o que eu estou dizendo, meu Deus do céu? A música linda, gente, a música maravilhosa, a música apaixonante. Mas a letra da música estava dizendo que a música dizendo, não eu estou obstinado no erro, não vou mudar, minha cara muda, mas eu não mudo. Não, meu Deus do céu, me livra de um mal desse. Entendeu? A gente às vezes diz as coisas sem prestar atenção no que está falando. E a gente corre o risco de aplicar isso na palavra de Deus, de chegar aqui e dizer: que lindo! Uma frase de efeito: mais vale dar esmola do que acumular tesouros de ouro. Você acredita de verdade nesta palavra? Porque eu acredito. E o motivo pelo qual mais vale dar a esmola do que você acumular tesouros vem logo em seguida. Porque o bem que você faz, a misericórdia que você faz, liberta você da morte. O bem que você faz hoje, agora, no momento em que você estiver sob perigo de morte, clamará a Deus em seu favor e libertará você da morte. É pouco isso? Então, a esmola liberta da morte. A esmola perdoa o pecado da gente. Então, liberta da morte física e liberta da morte espiritual, aquela que é causada pelo pecado. O bem que a gente faz nos torna imunes ao mal e o pior de todos os males, que é a morte espiritual, a segunda morte, que lança a gente no inferno. E para a gente entender que são as duas coisas, olha como prossegue a palavra: os que praticam a esmola terão longa vida. E depois a palavra discorre a respeito do que acontece com aqueles que escolhem ir por um mau caminho. E ao dizer todas essas coisas, o anjo diz: é bom guardar segredo de algumas coisas, mas essa agora eu tenho que revelar para vocês. Sou Rafael, anjo que assisto na presença de Deus. E olhando para Tobias, ele diz: você foi visto quando você deixou o seu prato na mesa.
você jejuou, deixou de comer, para ir sepultar os cadáveres que estavam na rua. Porque você teve compaixão daquela família que não podia enterrar o seu morto. Porque você teve compaixão daquela pessoa cujo corpo estava jogado ali para ser comido pelas aves, pelos vermes. E você foi dar sepultura digna. A misericórdia no seu coração fez com que Deus me enviasse até você para curar você, porque Tobias estava cego, e para curar a sua nora, libertá-la dessa vexação diabólica, porque ela já tinha perdido 7 maridos, por causa de um demônio chamado Asmodeu, que matava os seus maridos na sua lua de mel, antes dela ter uma relação íntima com eles. O camarada caía morto. Tanto que o pai dela, quando soube que ela ia se casar com Tobias, ele já na mesa se lamentou que o rapaz era tão bom, e antes do jantar terminar, ele já foi lá e ele falou: já vou adiantar o serviço. Leia o livro de Tobias que você vai ver que eu não estou inventando. Ele levantou durante o jantar, pediu licença e foi cavar a cova do camarada, porque ele sabia que a morte era certa. Agora, a oração do pai, a generosidade daquele homem, acompanhada do jejum, dos sacrifícios que ele fazia, foi a libertação da nora, preservou a vida do filho e ainda trouxe a cura para ele. E o que é que o anjo está colocando em evidência? Você fez o bem e por isso Deus me mandou para te libertar do mal. Porque é boa a oração acompanhada do jejum e da caridade. A oração é boa quando ela é acompanhada do jejum e da misericórdia. Jesus diz isso, gente. Nosso Senhor atesta no Evangelho que existem certas graças, há milagres que só podem ser alcançados através do jejum e da oração. Os apóstolos, depois de ter rezado por um rapaz que tinha ataques constantemente, tinha umas crises epiléticas por causa de um problema espiritual que ele tinha, depois de tentarem e não conseguirem, cederam espaço a Jesus e depois ficaram preocupados, foram perguntar para ele: por que o Senhor nos deu autoridade, mas nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus disse a eles: há uma espécie de mal que só pode ser vencida pelo jejum e a oração. Eu sei que nós estamos num tempo em que todo mundo prega facilidades. Todo mundo ensina para você prosperidade, ensina você motivação, ensina você a transformar a palavra de Deus em frases de efeito, que nos dão aquele encorajamento, fazem uma cócega dentro de nós, a gente fica feliz ali na hora, mas daqui a pouco a gente está fraquinho de novo. Tem gente que vive mudando de igreja, porque a igreja por ele tem que dar na pele. Aí entrei aqui, eu senti, eu me arrepiei todo, aqui é o meu lugar. Passa um tempo, a pessoa se acostuma, aí não faz mais efeito, porque é igual uma cachaça, é igual uma droga. Se eu for para a igreja por causa de sentimento, de sensação, por causa que o ministério de música é muito lindo, quando canta a gente se emociona, aquele pregador ele diz umas coisas que dão umas reviradas dentro da gente. Se você estiver lá por causa disso, você tem dias contados naquele lugar, porque o efeito passa. Essa vida de facilidade espiritual, gente, é ensinada por muita gente, menos por nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje todo mundo prega um evangelho de facilidade, porque tem um monte de gente querendo vida fácil. Só que o que é preciso acontecer para muitos de nós entendermos que a vida não é fácil, porque olha, a vida já esbofeteou a gente, já jogou a gente no chão, já virou de cabeça para baixo, e a gente continua igual um idiota acreditando em vida fácil. A vida já disse: eu sou difícil, mas a gente continua acreditando que a vida é fácil, que é conosco que está acontecendo alguma coisa de errado. Não é assim. E por causa dessa ideia, dessa mentalidade de vida fácil, muita gente não fala mais
sobre rezar, sobre jejuar e sobre perder para o outro ganhar. Tem gente que não toca mais nesse assunto, da importância que nós temos de nos abstermos de certas coisas, porque aquilo que o pecado feriu, Deus cura por meio da abstinência, você sabia? O jejum é cura para os males que nós praticamos. Deus não precisa do seu jejum, mas você precisa jejuar. Existem graças na sua vida que você só vai alcançar através da oração, do jejum e da misericórdia. Tem que ser as três juntas, meu querido. Porque se você tirar uma delas, você estragou o brinquedo. Não funciona. Não funciona. O que a oração pede, o jejum alcança e a misericórdia recebe. Se você quiser, anota. Vou anotar. Eu peguei aqui. Porque isso é para anotar mesmo. O que a oração pede, o jejum alcança e a misericórdia recebe. Então, pela oração você pede, e pelo jejum você alcança aquilo diante de Deus. Mas quando você se abre para quem precisa, você recebe aquilo que você pediu e já alcançou diante de Deus através do seu jejum. É a misericórdia. Talvez agora os seus olhos estejam se abrindo, você esteja dizendo, era isso que estava faltando. Talvez era exatamente isso que estava faltando. Olha, tem três coisas, meu irmão. Minha amiga querida, que sempre se une a nós aqui no Sorrindo para a Vida, tem três coisas que mantêm a nossa fé firme, que nos seguram junto de Deus e que não nos deixam desistir do que é certo, do que é bom, dos nossos sonhos inspirados por Deus. Que não nos deixa desistir das pessoas que nós amamos, porque às vezes a gente tem vontade de desistir das pessoas que nós amamos. Tem três coisas que nos mantêm unidos a Deus, que mantém a nossa fé firme e não nos deixa desistir do que é certo. Mantém firme essa força de Deus dentro de nós. Que coisas são essas? Quem tem essas coisas, essas três, não desanima. Quem as tem, não desiste. Que coisas são essas? A oração, o jejum e a misericórdia. O que a oração pede, o jejum alcança e a misericórdia recebe. Oração, misericórdia e jejum, as três são uma coisa só. Ai, por que a minha oração é fraca? Porque não tem jejum e porque não tem a prática da misericórdia. Porque eu sei pedir, mas eu não sei me esforçar. Eu quero que Deus faça tudo sozinho. Eu não sou capaz de me impor uma dificuldade para me abster de algo que está pesando a minha alma. E eu que peço as coisas a Deus, não dou aos meus irmãos, aqueles que estão perto de mim, que precisam, o mínimo só para eu não ficar incomodado. Então, quando se fala de oração, a palavra de Deus entende essas três coisas juntas, porque uma coisa dá força para a outra. Elas são uma só e ao mesmo tempo uma dá força para a outra. O jejum dá vida, dá força à nossa oração. Oração sem jejum é oração fraca. É oração desprovida de potência, desprovida de poder. Então, é o jejum que dá força, que dá vida à nossa oração. Oração sem jejum, oração sem vida. E a misericórdia torna poderoso e eficaz o jejum. Então veja, olha como elas estão ligadas. O jejum dá vida à oração e a misericórdia torna o nosso jejum poderoso. Nunca queira separar esses três, nunca, nunca. Porque se você fizer isso, você vai quebrar a fechadura que abre as portas da graça de Deus para a sua vida. Quando a gente quer separar um do outro, é como se você estivesse diante de um cofre cuja senha você perdeu. Um cofre que tem uma senha de 3 números. Ou 3 números mais complexos, sabe? 3 conjuntos de números. E você perdeu um dos conjuntos ou 2 dos conjuntos. Não funciona, não vai abrir.
Então nós não podemos separar um do outro. Uma sem a outra não funciona. Uma sem as outras não funciona. Então é perda de tempo. Então quem ora também jejue. E jejuar não é só abandonar a comida. Jejuar é você se abster do mal. Sabe, jejuar é quando na quaresma você diz assim: eu vou abrir mão das palavras ruins que eu digo. Eu vou jejuar de fofoca, de falar e de ouvir. Eu vou jejuar de murmuração. Eu fiz um propósito nessa quaresma, que diz a palavra que é bom a gente guardar sigilo de umas coisas, mas é bom a gente revelar os segredos, as maravilhas de Deus. Então, o que é de Deus e faz bem, a gente precisa contar para os irmãos. Mas eu fiz um propósito nessa quaresma de não falar mal. Porque às vezes não é um mal falando fofoca, é um mal reclamando, é um mal murmurando. Quando você viu, você já está falando mal. Hora que eu me pego falando mal, eu já peço desculpa e já ponho o selo da murmuração ali. Estou murmurando, me perdoa. Retiro o que eu disse. A gente passa até vergonha. Mas é uma vergonha que faz bem para a gente. Eu digo, não, esqueça o que eu falei. Porque isso que eu disse não é bom. Então é a gente abster-se do mal. É a gente se afastar daquilo que nos torna pesados para ir ao encontro de Deus. Tem coisa que impede a gente de ir ao encontro da vontade de Deus. Às vezes a pessoa não está nem indisposta com a vontade de Deus. Ela até sabe o que Deus quer dela, mas ela não consegue sair do lugar, porque ela tem que abrir mão de alguma prática, de algum comportamento, de algum hábito, para ela fazer aquilo que Deus está pedindo para ela. Aquilo torna ela pesada. Então, quem jejua precisa se abster do mal e precisa praticar a misericórdia. O que Deus nos ensina nesta palavra é que quem deseja ser atendido nas suas orações precisa atender aos pedidos daqueles que lhe pedem. Você está pedindo a Deus, mas você está atendendo essa pessoa que está pedindo a você? Nós pedimos a Deus grandes coisas e às vezes nós não queremos fazer pequenas coisas para aqueles que nos pedem e até damos o motivo: não vou fazer porque ele não merece. Nossa, Deus me livre dele me atender porque eu mereço. Não vou ganhar uma agulha. Não tem a ver com mérito, tem a ver com misericórdia. Como é que eu peço misericórdia se eu não sou misericordioso? Pois aquele que não... Olha, gente, a gente precisa entender o que abre as portas do céu para a gente. A pessoa que não tapa os ouvidos ao que os outros lhe pedem, com essa atitude, abre os ouvidos de Deus para atender as orações que ela está fazendo. Tenha compaixão. Tenha misericórdia das pessoas que estão com você. Tenha misericórdia daqueles que vivem com você debaixo do mesmo teto. Perdoe. Dê chance. Já dei chance tantas vezes. A pessoa está arrependida. Você percebe que ela está arrependida de verdade. Você percebe que ela quer realmente tentar. Dá a chance outra vez. E dê tantas chances quanto for necessário para a pessoa mudar. Tem gente que não consegue mudar da primeira, nem da segunda, nem da 10ª vez. Tem gente que às vezes vai tentar centenas de vezes até mudar. Gente, eu fiquei impressionado com Thomas Edison, que foi aquele que descobriu a lâmpada elétrica. Chegaram para ele um dia e perguntaram assim: você não se incomoda diante das dezenas de milhares de fracassos que você teve, porque deu errado dezenas de milhares de vezes? Ele anotou a vez que deu certo. Eu é que não lembro aqui agora. E ele respondeu para a pessoa o seguinte: você contou fracassos, eu contei vitórias, porque cada vez que eu tentei e não deu certo, eu descobri uma maneira que não funciona. Foi uma descoberta. Eu descobri que daquele jeito não funciona. Você já parou para pensar que talvez essa pessoa... Foram mais de 1000 tentativas. Mais de 1000 tentativas. A Eliana ligeira aqui, ó, já descobriu. Mais de 1000 tentativas. Você já parou para pensar que talvez a pessoa que está do seu lado
está descobrindo as maneiras que não funcionam, em busca da maneira que dá certo. Talvez a maneira certa seja clara para você, mas para ela não está. A nossa tolerância, a nossa capacidade de perdoar, a chance que a gente dá, pode ser a salvação dessa pessoa. Nós precisamos lembrar que a finalidade do jejum é despertar a compaixão por aquelas pessoas que sofrem, gente. Tem gente que faz jejum dentro de casa e faz da vida dos outros um inferno. A sexta-feira é o pior dia, porque aí ela não come, ela fica mal-humorada, ela fica com dor de cabeça, fica nervosa, fica irritada, trata mal as pessoas. Me perdoa a expressão, que diabo de jejum é esse? Melhor seria que você comesse, mas que se abstivesse de fazer o mal. Porque a finalidade do jejum é eu me colocar no lugar de quem não tem o que comer. É de eu entender que nem todo mundo tem um prato de comida na mesa. É eu entender que tem pessoas que só conseguem fazer uma refeição por dia quando consegue. Eu ouvia sobre um país em que no momento de caristia as pessoas não se cumprimentavam dizendo bom dia. Elas se cumprimentavam perguntando: você já comeu hoje? A gente deixa de comer para a gente lembrar que tem gente que não tem o que comer. Mas veja, não é só o jejum da comida, é deixar de fazer o mal para ter misericórdia dos outros. Tenha compaixão de quem está passando necessidade, se você quiser que Deus socorra você nas suas necessidades. Talvez você tenha dinheiro, mas você não tem paz. Você não tem alegria, porque você tem problemas dentro de casa, com o seu casamento ou com seus filhos. Essa permuta vale a pena fazer em Deus. Comece a ajudar as pessoas que você pode, e às vezes o que elas precisam é material, mas Deus vai te dar em troca aquilo que o dinheiro não compra. Agora, enquanto a gente olha, mão de vaca, murrinha, a gente segura para nós aquilo que nem é tanto mérito nosso, tem mais de dom de Deus do que de conquista nossa, e a gente guarda só para nós. Nós nos fechamos não somente a mão, nós fechamos a nossa alma para receber o socorro de Deus. Seja misericordioso quem espera que Deus tenha misericórdia dele. Se eu quero que Deus tenha misericórdia de mim, eu preciso ter misericórdia do meu irmão. Quem pede compaixão, aprenda também a se colocar no lugar do outro que está sofrendo. Quem quer ser ajudado, ajude os outros. Essa é uma lei espiritual que funciona nas duas direções. O contrário também funciona. Se você não quer ser ajudado, não ajude. Se você não quer receber misericórdia, não tenha misericórdia. Jesus diz isso, que Deus guarda para cobrar da pessoa o que ela fez de mal quando ela não perdoa aqueles que a atingiram. Que Deus guarda as dívidas de quem não perdoa os seus devedores. Desagrada a Deus, gente, e erra na oração aquela pessoa que recusa dar aos outros aquilo que ela mesma pede a Deus que conceda a ela. Difícil que ela receba, difícil. Então seja esperto. Nessa manhã que essa palavra ilumine a nossa vida para o nosso bem. Às vezes é desconfortável a gente ouvir o que eu estou dizendo para você. Desconfortável para você que ouve, desconfortável para mim que falo. Desconfortável para os meus ouvidos que escutam o que eu estou dizendo. Porque o primeiro a escutar o que eu estou falando para você sou eu mesmo. Mas esta palavra é para abrir os nossos olhos. Seja esperto. O que você quer de Deus, dê ao seu irmão. Você quer perdão? Dê perdão. Você quer misericórdia? Dê misericórdia. Mostre a Deus a medida que você precisa de misericórdia. De quanta misericórdia você precisa. De quanto socorro você necessita. Mostre a Deus a medida da sua necessidade.
fazendo para o outro aquilo que você quer que Deus faça para você. Diga para ele assim: Senhor, olha o tanto que eu preciso, vou fazer aqui para ele, para o Senhor não ficar confuso. Deus nunca vai se confundir. Mas quando você faz isso, meu querido, seu coração se alarga para receber de Deus o que você precisa. Faça com alguém o que você quer que Deus faça com você. É desse jeito que você alcançará o favor de Deus. Como? Tem gente que quer dizer para Deus como é que quer as coisas, não tem? Às vezes a pessoa acha que vai determinar as coisas para Deus dizendo: eu quero que o Senhor faça assim, deste modo e neste tempo. Não é assim que a gente diz as coisas para Deus. É fazendo. O que você faz para o outro, Deus toma como medida para você. É desse jeito que você alcançará o favor de Deus. Como você quer, na medida que você precisa e com a rapidez que você espera. Você precisa de socorro rápido? Então não deixe para ajudar amanhã aquela pessoa que está precisando de você hoje. Vá pedir perdão para sua mãe, vá se reconciliar com seu pai, vá visitar o seu vizinho que está doente hoje, depois de Sorrindo para a Vida acabou, você levanta e vai. Até não vou ficar ofendido se você levantar agora e dizer: eu vou agora, porque depois eu não vou ter tempo. Tenha coragem. E você colherá um bem que você não imaginava, porque se você se compadecer dos outros e ajudá-los com generosidade e prontidão aqui é o mais rápido possível, isso será uma força poderosa junto de Deus em seu favor. E nada nessa vida será muito difícil para você. Esse trio que eu estou apresentando para mim mesmo, para cada um de nós aqui no Sorrindo para a Vida e para você, esse trio que é oração, jejum e misericórdia, esse trio será para você a sua proteção mais segura em todos os momentos de perigo da sua vida. Inclusive vai libertar você da morte. Esse trio será o poder da sua oração. Então está na hora de você reconquistar pelo jejum, de eu reconquistar, de nós reconquistarmos pelo jejum o que a nossa ignorância e o que a nossa preguiça fez a gente perder. Sabe o que a gente perdeu? Por ignorância e por preguiça, a oportunidade de oferecer a Deus aquilo que mais o agrada. Um espírito penitente, reparador. O que é um espírito penitente? É uma pessoa que tem disposição interior de reparar o que está errado. É isso que Deus quer de você. Faz o que está em suas mãos para consertar o que está estragado. Deus, diz Davi, não despreza, Deus não rejeita um coração arrependido e humilhado. Ofereça a Deus a sua alma. Vamos fazer isso em oração agora? Feche seus olhos um pouquinho, se você puder. Ofereça a Deus a sua alma. Ofereça o sacrifício do jejum, porque certas graças, certas libertações só são possíveis de alcançar pelo jejum e pela oração e pela misericórdia. É um jeito da gente buscar, o jejum é um jeito da gente buscar oferecer ao Senhor uma vida mais pura, mais santa, é entregar o coração que ao mesmo tempo que permanece conosco, agora está nas mãos de Deus, porque nós o oferecemos a Deus. Quem se recusa a oferecer seu coração a Deus não tem desculpa. Se o coração não for o primeiro, o resto não interessa para Deus. Então diga: Senhor, a primeira coisa, antes de tudo, eu quero depositar o meu coração em Tuas mãos. Senhor, com uma alma penitente, com um espírito penitente, vou passar minha vida limpo. Vou corrigir o que está errado. Vou abrir mão disso que eu tenho contra a pessoa. Vou ajudar aquele que está precisando e que eu estava fazendo vista grossa, porque eu não queria ajudar, por preguiça, por despeito. Senhor, eu te entrego meu coração. Meu irmão, mais ainda, trata-se de algo que só você pode fazer. O seu coração ninguém pode dar para Deus. Só você pode entregar a sua alma a Deus. Mas isso é bom, isso é fácil, porque só depende de você querer. O que Deus mais quer de nós
ninguém pode fazer no nosso lugar e ninguém está impedido de fazer. É fácil, desde que a gente queira, mas para que Deus aceite essa sua entrega, é preciso que você tenha misericórdia do seu próximo, tenha misericórdia do seu pai, doente, velhinho, enfermo, tenha misericórdia da sua mãe que está precisando de você, tenha compaixão dos seus irmãos, tenha pena dos seus filhos, coloque-se no lugar do seu marido, coloque-se no lugar da sua esposa, perdoe essa pessoa, dê chance para ela, troca de lugar com seus empregados, tenha misericórdia dos seus vizinhos, em outras palavras, daqueles que estão sofrendo debaixo do seu nariz, daqueles que estão sofrendo debaixo dos seus olhos, porque a falta de misericórdia seca o jejum, esteriliza o jejum, torna inútil o jejum só dá fruto se for regado pela misericórdia. Por mais que você cultive a sua vida espiritual, por mais que você trate o seu corpo com pureza, que você viva na castidade, que você vença os seus vícios, que você tenha muitas boas qualidades, seu jejum não vai servir para nada se você não tiver amor com as pessoas e ajudá-las. Tem gente que é tão bom de jejum que resolveu jejuar de fazer misericórdia, isso é, não tem misericórdia com ninguém. Então não se esqueça que quem age assim também fica à míngua. Senhor, nós estamos te pedindo, põe tuas mãos sobre nós neste momento e abençoa, Senhor, o nosso bom propósito. Nós queremos retomar, Senhor, a nossa vida na penitência e na misericórdia, para que não seja assim conosco, Senhor. Nós te pedimos, dá-nos a graça de sermos generosos, de ter compaixão, de abrir o coração, de abrir a mão para ajudar. Meu irmão, abra a mão para ajudar e você verá a sua vida se enriquecer verdadeiramente em todas as áreas. Deus encherá de bens a sua vida. Sendo assim, para que você não venha a perder o que você guardou só para você, reparta, distribua aos outros, como quem semeia agora para colher em tempo oportuno. Dê você mesmo a quem precisa. Dê a você mesmo, dando aos que precisam, aos mais pobres, porque o que você deixar de dar aos outros, com você também não vai ficar. Mas aquilo que você dá, você não perde, você ganha em Deus. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos o nosso coração e assumimos esse propósito de ser generoso com aqueles que necessitam. Ajuda-nos, Senhor.